Leitura de candles com a microestrutura, a teoria da comprovação. Bom, vou dar exemplo aqui alguns candles já conhecidos no mercado. Primeiramente eu tenho esse candle aqui, tem um corpo sólido, ele é pouco pavio, é um candle direcional. Ou conhecido no mercado, ou ele é o candle de força ou um candle de exaustão, né? Esse padrão confirmado com volume, ele é muito forte. Esse próximo padrão de candle, alguns não dão muita importância, mas eu considero esse aqui como mais forte que o próprio candle de força. Porque se você analisar o perfil desse candle, ele é um candle que abre, né, aqui, volta lá para baixo. Se for uma zona de suporte, então ele testa, ele rompe, né? Ele rompe o suporte, estopando esse pessoal aqui que tá comprado. Ele estopa o pessoal que está comprado, abre posição dos pessoal que estão vendidos aqui abaixo desse suporte, depois retorna rapidamente, levando o mercado lá para cima. Então eu considero isso aqui como um candle muito forte. De baixa, a mesma coisa, né? Ele abre aqui, vem, estopa os vendedores, aciona os compradores, depois manda o mercado lá para baixo. Esse aqui é um candle fortíssimo. Próximo candle, o pessoal chama ele de martelo, né? Ou enforcado, sei lá. Esse candle também é um candle fortíssimo de exaustão ou absorção, né? Esse pavio significa absorção. Essas estruturas de candles a gente pode confirmar com a microestrutura para ter certeza. Eles por si têm esse poder, né? Só de você enxergar esse candle confirmado com volume, ele já tem esses poderes de leitura, né, de candle. Bom, candle de força com a microestrutura. Eu vou mostrar como que a gente faz uma leitura de candle, realmente um candle de força. A microestrutura ela vai me dar um ponto de controle em cada vela, né? Em cada vela ela vai aparecer o ponto onde entrou mais volume daquela vela. Então, se é um candle de alta e o ponto de controle unitário, que eu chamo, estiver abaixo, eu tenho indício que se tiver mais ou menos aqui, ou até o meio aqui do corpo, eu tenho indício que essa característica aqui é um candle realmente de força. E por quê? Qual que é o princípio disso? Não tem lógica, né, ele fazer uma força extrema aqui no fundo e levar o mercado lá para cima se os compradores não estão no domínio. Da mesma forma, eu levo em consideração os candles de força de baixo. Se o ponto de controle tiver aqui em cima, o mercado está lá embaixo, eu tenho indício que os vendedores estão no domínio. Ele pode vir aqui, então aqui eu tenho uma característica de candle de força nesse candle com corpo sólido. Agora, esse candle aqui que eu considero mais forte, se o ponto de controle unitário estiver no pavio, ele tem uma característica mais forte ainda, né? Que ele estopou, acionou o stop de quem estava vendido, entrou compra e mandou o mercado lá para cima. E o ponto de controle ainda continua lá. Então tem um indício aqui que é realmente um candle de força. Esse ponto de controle pode estar aqui ou pode estar um pouquinho abaixo aqui do meio. Aqui eu tenho uma característica muito forte de candle de força. Para venda, a mesma coisa, né? E mais ou menos aqui. A característica muito forte de venda. Lembrando que eu tenho que confirmar com o volume. O volume tem que estar acima da média. E esses candles, se eu não falei, para cima de 10 minutos ele tem uma assertividade muito grande. Candle de absorção ou exaustão.
como que seria uma característica de candle de absorção e exaustão? Se eu tenho um candle de força de alta, como eu já tinha dito, o ponto de controle dele tem que estar pelo menos no meio da barra ou lá embaixo. Quanto mais lá embaixo, mais força eu tenho naquele candle. Qual que é a característica de um candle de absorção? Se estiver próximo ao pavio ou próximo ao fechamento aqui dessa barra. Isso indica que os vendedores podem estar entrando nessa barra aqui. Nessa outra barra, que eu acho essa característica aqui mais forte, se ele aparecer um ponto de controle aqui, não muda, tá? Ele continua com o princípio de absorção, mas para quem conhece os setups que eu utilizo, eu sempre tento entrar em uma absorção. Se eu estou querendo entrar comprado, eu sempre tento entrar em uma absorção, num candle de absorção de venda. Se eu estou querendo entrar vendido, eu entro num candle de absorção de compra. Esse candle aqui eu não entro. Se aparecer uma absorção nesse candle, num ponto importante que dá o meu setup, eu não entro nesse candle. Eu aguardo uma outra confirmação para poder estar entrando. E esse aqui é o meu candle preferido, né? Preferido porque se ele aparecer um candle aqui no pavio, aí eu tenho a certeza que é um candle de absorção. Aí eu já entro nesse caso aqui vendido, né? Se ele vir com uma estrutura dessa, eu entro vendido logo que fecha um pouco abaixo desse corpo e tentando seguir o movimento. Aqui é a mesma coisa, se o ponto de controle estiver aqui, aí eu já coloco uma posição de compra para tentar seguir esse movimento, porque é um padrão de absorção confirmado com a microestrutura. E se nesse candle de absorção o ponto de controle estiver no corpo, aí é uma outra coisa. Aí eu tenho uma característica de indecisão. Aí eu não faço nada, tá? O meu candle gatilho sempre será um candle de absorção. Se eu tiver um candle de baixo com um ponto de controle, um candle de força de baixo, que pode ser um candle de exaustão, ponto de controle lá embaixo ou próximo aqui, eu posso estar optando por uma compra. E caso contrário, eu posso estar optando por uma venda. Candles de dúvida ou de absorção. Geralmente, quando tem um candle mais ou menos aqui, com esses pavis parecidos, eu tenho um candle de dúvida. Ele pode até jogar um ponto de controle lá para cima ou para cá, mas é um candle de dúvida, porque os pavis são muito parecidos. Eu tenho um candle de absorção quando ele sai um pouco do padrão aqui, ó. Quando um pavio ele é maior. Então, e se o ponto de controle dele estiver lá, aí sim eu posso tomar minha decisão aqui de tentar vender, se eu confirmar com volume, certo? Então ele tem que ter uma característica parecida com essa. Se ela for parecida com essa, é melhor a gente aguardar uma outra confirmação. E aqui segue aquele mesmo princípio do candle de força. Se aparecer uma absorção aqui, eu não faço nada, porque ó a característica desse candle. Ele abriu aqui, foi lá para baixo, voltou e tá fechando aqui. Se ele for com um corpo muito pequeno, então continua um candle de dúvida, então não faço nada. Nessa característica aqui, o único candle que eu vou entrar é quando ele der uma característica aqui, ó, um pavio um pouco maior, com ponto de controle aqui embaixo, aí eu entro comprado. Esses outros candles eu continuo considerando como candle de dúvida, aí eu não faço nada.